Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um De Olho no Mercado. Hoje é 30 de novembro de 2020, segunda-feira, portanto, último dia do mês de novembro. Ok? No pregão de hoje, o mini índice futuro ele fez um movimento de correção, algo que é normal após a sequência de altas que ele havia feito. Até porque, como eu havia falado, no pregão de sexta-feira, formou um doji libélula, que é um candle que indica o início de um movimento de queda, então o início de um movimento de correção. Dado também que o volume do pregão anterior não foi acima da média. Tá? Hoje fez um movimento de queda e no gráfico diário segurou na média de 8 períodos. Tá? Se ele não segurar na média de 8 períodos, a gente tem que marcar aqui, você marca a mínima, ele rompendo a mínima, o alvo é na média de 20 períodos. Ele pode cair aí até na região de 105 mil pontos. Como o espaço não era grande entre o candle do último pregão e a média de 8 períodos, não houve aí uma oportunidade de um trade muito longo, tá? Mas teve sim setup de venda acionado, né? Essa linha ela está na mínima do pregão anterior e você pode ver que ela foi rompida no exato momento de um candle barra elefante. Se a gente tira aqui a média de 8 períodos, tendo como referência apenas a média de 20 períodos, você pode ver aí que ele se lateralizou, formou um candle barra elefante, né, e ensejando aí um trade na ponta vendedora, tá? Um trade setup barra elefante com 892 pontos de queda, stop barra barra 600 pontos, por aí. Okay? Então esse foi a oportunidade de trade no mini índice no pregão de hoje. Tá? Depois ele se lateralizou, voltou para cima da média, mas esse candle barra elefante aqui ensejou esse trade na ponta vendedora. Né? Não houve uma queda muito forte, tem dias que tem, né? Queda muito forte, cai aí 2.000, 3.000 pontos. Hoje foi menos de 1.000 pontos, mas o setup aí ele foi formado e acionado aí sem nenhum problema, né? Sem passar calor nem nada, conforme o roteiro manda, ok? O mini dólar ele abriu um gap de baixa e subiu. Ele chegou a quase atingir a média de 20 períodos e a média de 8 deu uma segurada. Tá? Por conta aí de não ter tido um movimento de alta considerável acima da máxima do dia anterior, não houve uma oportunidade muito satisfatória de trade na ponta compradora. Tá? Se a gente pegar aqui somente a média de 20 no gráfico do mini dólar, ele abre um leve gap de baixa, ele se lateraliza e aí ele rompe a média de 200, fez uma leve correção aqui, sim, na média de 8 períodos, formou esse candle barra elefante em cima da média de 8, mas não evoluiu muito, ele andou de lado. Então, um pequeno movimento de alta que teve foi aqui. Aqui embaixo, como tá a média de 200 períodos está logo acima, né, não tem como você comprar abaixo de uma resistência muito forte. Tá? E aí, então, ele rompeu este topo mais alto na região aí de 5,34, chegou a evoluir quase 50 pontos, mas no stop barra barra seria 36 pontos, média de 30 pontos no pregão de hoje para quem pegou esse movimento, rompimento a cabeça desse pivô aqui. Só que esse pivô aqui está longe, né? Esses pivôs aqui que seriam os ideais. Também, como quando ele saiu da média de 20, ele não formou um candle barra elefante, um candle substancial. Quando ele rompeu aqui, tinha média de 20. Então hoje o mini dólar não ensejou um trade de tendência, um trade considerável de tendência.
tá? Ele teve um pequeno trade aqui de super tendência, pegando aí a média de 8 períodos, né? Depois fez uma correção até a média, subiu, mas nesse caso aqui ele teve uma variação de poucos, foram cerca de 9 pontos mais ou menos, 10 pontos, então nada considerável. O mini índice que caiu mais no dia de hoje, mesmo assim também não teve uma alteração muito grande. O mini dólar ele está acima da média de 200 períodos, ele já vem lateralizando aí durante vários dias, então é necessário ter um cuidado. O volume indica que não tem volume comprador suficiente para levar o dólar para cima, então vamos esperar aí para ver se ele, atingindo a média de 20 períodos, mais um dia acredito que a média vai cair mais, e aí ele vai conseguir romper a média de 200, que é um marco importante, tá? Então este é o diagnóstico para o mini dólar no pregão de hoje. BOVA 11 acionou o stop em 106,08, né, ele já estava bastante esticado, subindo aí acima da média de 8 períodos. O stop da super tendência, ele na verdade ele é abaixo da média de 8 períodos. Eu coloquei stop barra barra, por quê? Porque o candle formado, né, no pregão de sexta-feira, eu falei, olha, isso aqui é um doji, tá? Um doji libélula muito pequeno, mostra fraqueza, né? Ele já está muito esticado, então a chance de começar uma correção é muito forte. E aí eu falei, ó, stop abaixo da mínima do candle de sexta-feira. E aí o stop foi acionado, né, com 106,08. Quem não colocou stop aqui, stop 5 centavos abaixo da mínima do pregão de hoje, tá? Se romper aqui, ele vai até a média de 20 períodos na região de R$ 101,30. O ETF do índice Small Caps, ele atingiu o nosso alvo. Tá? Aqui embaixo, quando ele formou este candle, eu havia falado, um setup ponto contínuo aqui armado, entrada em 119,96 com stop 115,24. Tá? Ele acionou e foi acima da média de 8 períodos em super tendência. E aí hoje ele subiu forte, atingiu 129,40 e caiu até a média de 8 períodos. Quem estava dentro, o stop era 5 centavos abaixo, né, do candle aqui de sexta-feira. Não foi estopado antes do alvo ser atingido, tá? O alvo atingiu, ele foi no alvo, depois ele voltou. E aí foi atingido com um lucro aí de mais de 7% nesse trade em Small 11, que é o ETF do índice Small Caps, tá? Isso aqui eu havia falado já quando eu mostrei aqui no índice do Small, foi aqui que eu havia mostrado, né, o índice Small Caps. E eu peguei e falei, ó, o ETF aí do índice Small Caps, entrada aqui, ó, setup ponto contínuo. Aí eu descobri o Small, o ETF, coloquei aqui na nossa lista e atingiu aí o alvo do trade do ETF, ok? Os índices brasileiros caíram aí, seguindo o mini índice. Entre os papéis que mais subiram e mais caíram, nós temos RNew, que foi o que mais subiu, forma um grande pulso de alta, rompendo o topo anterior, o OBV também em alta, só que aí o que eu sempre faço, né? Eu sempre vou no gráfico de 60 minutos e eu vejo as possibilidades de correção. A primeira possibilidade de correção é 14,45 na média de 8 e a segunda em 12,98, tá? Mas se o volume estiver muito alto, ele já vai acionar aqui. Então o que em termos práticos, o que acontece? Setup barra elefante, né? Tá acionado. Então você pode colocar a sua entrada tanto 5 centavos acima da máxima, né, como você ir no gráfico de 60 minutos e esperar. Você coloca a sua entrada aqui e espera. Se ele não subir e não acionar a sua entrada, ele vai cair e vai corrigir, ou até a média de 8 ou até a média de 20. Corrigindo até a média, por exemplo, de 20 e formando outro candle altista aqui, você pega a sua entrada, abaixa para cima do candle e entra no trade, tá? O volume apresentado é considerável, né? E então, assim, isso aqui é o início de uma tendência de alta, tá?
É o início. Você vai cair, vai corrigir, vai voltar a subir, não sei, mas o volume que entrou é muito grande e o papel tende a continuar subindo. GPIV 33, ele fez um movimento de alta, mas não rompeu o topo anterior e tem a média de 200 logo acima. Tá, então a relação risco-retorno para um trade aqui não vejo, tá? Não vejo essa possibilidade, não compensa. Ah, tá barato, tal, mas não, só depois que ele romper a média de 200, confirmando aí um próximo pivô. BBRK3 formou um candle altista no pregão de hoje, rompendo aqui ó, uma região que havia lateralizado, né, até a média de 20 ter chegado no preço, mas a média de 200 também está logo acima, tá? Então assim, está próxima. Também a relação risco-retorno é pequena e o OBV ele está baixo, né? Então ele não indica, isso aqui pode ser uma correção até na média de 200 para voltar a cair. Agora uma coisa que eu queria falar, que está sendo muito comentada aí, ó, é sobre TASA 4. Tem gente aí que está falando que a TASA é a próxima, esse aqui é o papel de Forja Taurus, né? Que Forja Taurus é 50, né? O povo já me mandaram mensagem aí, já publicaram aí nas redes sociais e tal, que Forja Taurus é 50, né? É o seguinte, esse mesmo pessoal que falou, que tá falando agora que Forja Taurus é 50, falou também que Vara, né, Vevar era 30 reais, né, e não foi. E é o seguinte, é engraçado, e aí eu vou deixar, isso aqui é uma espécie de mensagem, né, isso aqui é um recado que eu tô dando amistosamente para quem me mandou mensagem, a pessoa sabe quem é, né, é um investidor aí no mercado, né, pelo menos diz investidor. E é engraçado o seguinte, um padrão aí, né, de sempre quando me envia mensagens, ou sempre quando sai em algumas, né, outras plataformas aí de trading, de estudos aí, de análise técnica, etc. É engraçado que esse povo, eles mandam comprar quando está em topo, né? Você pode ver que olha como que TASA, o preço, ele está esticado, até mesmo em relação à média de 8 períodos, né? Porque acima da média de 8 períodos já está em super tendência, né? E aí ele já está mais afastado ainda da média de 8 períodos. E ele fez hoje, por exemplo, ele começou aqui ó, na banda de Bollinger e subiu, tá? E aí é o seguinte, o povo compra aqui, né? Você vai falar, isso aqui é 50-50, tá comprando. Na análise técnica, a teoria de Dow, né, o Charles Dow, ele já falava que a tendência ela é topos e fundos, a tendência de alta é topos e fundos ascendentes. Então o que isso quer dizer? Ele tem um fundo mais baixo aqui e ele vem e ele está formando um topo. Ele ainda está formando um topo. Não dá para saber onde que ele vai formar um topo, tá? Não dá para saber onde que ele vai formar. O que isso quer dizer em termos práticos? A qualquer momento ele vai parar e vai cair. A qualquer momento. É a mesma coisa que aconteceu aqui ó, com Ibovespa. Tá? Ibovespa subindo acima da média de 8 períodos. Formou um doji aqui e tal. Mas ele pode nem formar, tá? Um candle pequeno. Ele pode, depois de um candle altista assim, formar um candle de queda e começar um movimento de correção. Então, isso é o básico da análise técnica, tá? Que é a identificação de tendências. Então, agora é momento de comprar Forja Taurus? Não é momento de comprar Forja Taurus. Porque ela tá, o jargão, né, que a gente usa no mercado é que está esticado, ou seja, está afastado das médias. Em termos, a dinâmica do movimento, ela se dá da seguinte maneira. O candle, quanto mais afastado da média, e aí que eu vou colocar aqui ó, só a média de 20, só para você ter uma noção de como que ela está afastada da nossa média principal, que essa média aqui ó, é a média que nos fala se ele está ou não em tendência de alta ou de baixa dentro do prazo que a gente está trabalhando, aqui no prazo diário. Então, veja como está afastado. E a dinâmica é o seguinte, o preço ele sobe e existe, né, uma espécie de... Isso é tudo, como falo, invisível, né? Isso é tudo conceitual, mas
explica o movimento, o comportamento do movimento, do preço. Exatamente isso. Então é conceitual, né, a minha explicação, mas esse conceito ele explica o movimento do comportamento do preço. Então é como se, quanto mais sobe, é como se tivesse uma mola, um elástico, né, amarrado no preço em relação à média. Então quanto mais ele sobe, mais esticado e mais força tem para puxar esse preço em relação à média. Tá? Se você pegar aí, se a gente entrasse em detalhes matemáticos, quanto mais afastado da média, mais chances tem dele cair e ir para a média. Que a dinâmica dos preços, ele vai até a média de preços que ele vem formando, e ele sai fora dessa média um pouco, depois ele volta para a média. Ele pode cair abaixo da média, mas ele volta para a média. O conceito de voltar para a média é um conceito matemático. Então, TASA 4, né, o povo está aí entusiasmado, né, nas redes sociais aí já estão vários analistas aí, meia boca, falando aí que Forja Talos é 50, aí eles pegam uma série de projetos, não sei que país está comprando armas, liberou não sei aonde, começa uma série de coisas fundamentalistas, aí eles olham pro gráfico e falam assim, tá subindo, existem fatores fundamentalistas de notícias, seja lá o que for, favorável à valorização do papel, e aí junta a fome com a vontade de comer, fala, não, agora é hora de comprar. Não, graficamente não é hora de comprar não. Na análise fundamentalista, não sei e não opino e não analiso isso. O negócio aqui é analisar o gráfico e não é hora de comprar. E aí eu já vou dar, né, um conselho aí. Quem está comprado vai tomar um stop, sim, bacana, né, porque ele está em 14,33, ele pode corrigir até 9,88. Vamos fazer um exercício aqui, exercício assim bacana, o preço, onde que o preço está e onde que ele pode ir. Ou seja, Forja Taurus tem um espaço de 30%. 30% cair, e detalhe, sem perder a tendência de alta. Eu não estou falando aqui que vai ser reversão não, tá? Pode começar um candle aqui, ó, baixista, tá? Ele pode começar a cair amanhã, ou seja, que dia for. Ele começa a cair. Olha só, ele vai cair, ele tem o espaço para cair 30%. Ou seja, quem aplicou 100 mil reais vai, digamos assim, perder, né? Vai ver o preço perder, sair da sua conta lá, diminuir, né? 30 mil reais, que é uma coisa, não é pouco, tendo a possibilidade, não quer dizer também que ele vai voltar a subir, o futuro ninguém sabe, mas tendo a possibilidade de voltar a subir. E aí o que faz? O cara, por isso que tem muita gente quebra no swing trade, né, no gerenciamento de uma carteira, porque não sabe conduzir a carteira, não sabe conduzir. Então, tá aqui, olha só, eu já estou mostrando já que ele pode cair 30%. Então, eu pergunto, quem tem a capacidade de ver o preço cair 30% e manter, e ficar ainda comprado? Então assim, né, qual que é o momento de comprar? O momento de comprar é depois que ele cair esses 30%. Ou se essa tendência está muito forte, o que pode acontecer? Ele pode corrigir até a média de 8, e ele pode não cair, ele pode andar de lado. É isso que acontece. A correção ela se dá em dois critérios, né? Que é o primeiro, queda numa tendência de alta. Tem que falar isso, porque a correção de uma tendência de baixa é diferente. Então, voltando, numa tendência de alta, o movimento de correção ele se dá com o preço caindo até as médias, aí ele pode cair até a média de 8 e voltar a subir, ou cair até a média de 20 e voltar a subir. A nossa referência para trading, para swing trade, é a média de 20 períodos, tá? Porque essa é a média principal. A gente espera ele cair até a média de 20 e para ele voltar a subir, tá? Essa é a referência. O segundo critério de movimento de correção de uma tendência de alta é a lateralização. Ele não cai porque os comprados seguram aqui forte o preço, mas ele forma um candle de lado. Ele não consegue romper, ou ele rompe muito pouco, volta a cair. Ele fica dentro desta região. Aí, por exemplo, aqui agora, se ele começar a lateralizar, ele vai ficar aqui dentro. Vai ficar dentro dessa região aqui, ó, entre
por volta de 14, vamos ver aqui, ó, 14,66 até 13 reais, tá? De quase 15 até 13, ele vai ficar aqui. Vai ficar caindo, subindo. Quando ele vai formando esses candles, a média ela vai subindo, tá? Porque cada candle formado, né, a média ela é mais um componente para a composição da média, mais um preço aí, né, na fórmula matemática da média, e ela vai subindo. Então a média de 8 ela pode subir, na hora que ela atinge o preço aqui, há um novo impulsionamento do preço para cima. Isso na super tendência da média de 8. Ele pode não fazer isso na média de 8, ele pode querer corrigir até a média de 20 períodos. Então o que ele faz? Ele vai se lateralizar um bom tempo aí dentro da região até a média de 20 períodos chegar até o preço para voltar a subir, tá? Então é somente depois da lateralização e dado movimento de queda de correção que você vai comprar a tasa 4. Pode não cair esses 30%? Pode não cair esses 30%. Análise técnica você não trabalha com... você não fica achando sobre o futuro, né? Você não estabelece, olha, eu tenho isso, tem aquilo. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, você opera de uma maneira que, independente de qualquer possibilidade do que aconteça, você não vai perder dinheiro. Então, qual que é a melhor região para uma correção? 9,80, né? 9,81. Caiu até aqui. Aí você fala assim, ah, mas caiu até aqui, eu comprei se ele cair mais. Não, não é assim que acontece. Se você fez o meu curso lá, você sabe que se ele cai até a média de 20 e ele volta a subir, ele forma um candle. E aí ele pode formar dois setups. Ou setup ponto contínuo ou setup barra elefante. E aí, esses dois setups, que são os setups que a gente vai operar quando o preço acaba de sair da média de 20 períodos. O volume ele tem que estar muito alto, o OBV ele tem que estar muito alto. Então, os indicadores de volume todos, tá, indicando aí alta. Os indicadores estão indicando alta? Estão. O OBV ele rompeu o topo histórico. Isso é sinal que o número de compradores de tasa 4 está mais do que jamais teve. Nunca teve tanta gente comprada nesse papel. O MACD também está, é um oscilador. E o volume financeiro está mostrando aí, ó. Hoje foi o dia que entrou mais volume. Aí a pessoa fala, ah não, então está subindo, tem que comprar subindo. Não, o melhor momento é você comprar depois de uma correção. Ele pode aqui, ó, ele pode subir reto, pode chegar lá a 50 reais. Pode chegar a 100, não interessa. O que acontece é o seguinte, quanto mais ele se afasta da média, mais ele vai ter ou que cair ou se lateralizar, tá? Então, é uma questão, o povo fica muito ansioso para entrar no papel, para entrar comprado e entra pesado e aí depois fica aí. Porque quando o papel cai forte, esse povo que me manda mensagem não me manda não. Quando o papel cai forte, não manda não. Quando sai notícia aí, ó, que o papel... Porque é o seguinte, a notícia, né, os jornalistas financeiros aí, não entendem análise técnica. Então eles não sabem que o movimento de queda, tecnicamente, é um movimento de correção. Enquanto não cair, por exemplo, Forja Taurus abaixo de 9,80, não é reversão. Tá? Enquanto não cair, não pode falar de reversão. Só que eles não entendem. Então, o que vai sair a notícia? Vamos supor que começa um movimento de correção aí, um movimento de queda. E aí chega aqui em 9,80. Aí que o jornalista, para fazer uma notícia aí sensacionalista, o que ele faz? Ele pega, chega aqui, olha e fala, nossa, 30% de queda. Aí fala, Forja Taurus cai 30%, depois que corretoras indicam compra e tal. Só que as corretoras estão indicando compra no topo, entendeu? É onde o preço está mais alto. Pode continuar subindo? Pode continuar subindo. Mas no nosso trade system só depois de uma correção, tá? Então é essa ênfase que eu queria deixar. Inclusive esse vídeo aqui, né, vai estar aberto para todo mundo, não só para os assinantes. Eu vou colocar aberto para mandar essa mensagem, tá? Porque o povo não aprende, É incrível, né? Teve gente aí que já foi assinante, meu assinante, já fiz centenas, dezenas de estudos, já expliquei isso aqui centenas, dezenas de vezes. Tem curso, vou começar um outro curso agora em dezembro. A gente fala isso aqui, ó, todo santo dia, de domingo a domingo eu falo a mesma coisa. A pessoa pede
estudo de papel X, Y, Z, se tá esticado, meu amigo, não é hora de comprar, não é hora de entrar, tá? Não adianta. Eu vejo aí, tem um estudioso aí no mercado, o cara, acho que o cara até morreu, né? O cara chamava Mark Minervini, né? E tem algumas pessoas que seguem os estudos dele, do Minervini. Ele tem alguns critérios, ele define alguns critérios, acima da média tal, a tendência de alta, abaixo, ele define alguns critérios. E aí o que acontece? Tem algumas pessoas, até no Twitter lá mesmo, né, tem gente lá que faz um filtro, analisa aí todos os papéis e faz uma planilha e compartilha gratuitamente com o povo. Fala, olha, esses aqui são os papéis de alta, que estão em alta, segundo os critérios de Mark Minervini. Né? Aí eu estava vendo isso ontem, né? Alguns papéis de tendência de alta. Tá, só que os critérios de Mark Minervini não definem pontos de entrada, saída e stop. O cara só pega e se fala... Igual eu aqui, ó. Qual que é o meu critério? A média de 20 períodos. Forja Taurus está em tendência de alta. No meu critério, Forja Taurus está em super tendência de alta. Não é nem tendência não. Tá subindo muito forte. É um critério assim... a mais, né? É como se eu fizesse... É como se eu... pegasse uma peneira que peneirasse ainda mais, né? Eu adotando critérios mais fortes, né? Maiores ainda, mais critérios, Forja Taurus passaria ainda dentro desse critério. Então a mesma coisa de eu pegar e fazer uma tabela e compartilhar com todo mundo falando, olha, os papéis que estão em super tendência são esses. E aí Forja Taurus está dentro dele. Forja Taurus é um papel que está em super tendência. Isso é objetivo, isso é claro. Beleza. Só que é o seguinte, quando você pega uma tabela dessa, eu não defino, na tabela eu não vou falar com você, os caras não falam onde você vai entrar, comprar, stop, nem nada. Aí alguém que pega a minha tabela hoje, né, a minha tabela de super tendência, a super tendência lá dos grafistas, o Renan desenvolveu o estudo dos papéis em super tendência, é um critério agora que ele adota. Realmente é eu que adoto esse critério, não vejo na literatura técnica ninguém falando sobre isso. E eu que adoto esse critério aqui com a média de 8 definindo isso. Beleza. Só que imagina você comprar hoje e amanhã começa a cair. Aí a pessoa fala, peraí, ele falou que tem super tendência e eu perdi 30%. Entendeu? Então assim, não é simples. A análise técnica não é simples, não é fácil. Os caras compartilham, eu sei que muita gente tem boa intenção até de compartilhar. Igual os caras lá que fazem os estudos lá sobre o Mark Minervini, os critérios do Minervini, o pessoal pega aí todas as ações, né? Então assim, todas as ações aí do Ibovespa, o índice Small Caps, então, sei lá, mais 200 ações. Então o cara analisa uma por uma, né? Ele faz um tipo de trabalho que, né, outras pessoas não fazem, beleza. Mas isso não define critérios para o gerenciamento de uma carteira. E aproveitando essa minha fala, a revista Grafistas desse mês eu falo exatamente sobre isso, sobre gestão de carteira através da análise técnica, tá? Eu explico detalhes sobre como você monta uma carteira utilizando a análise técnica. Esse é um dos artigos da nossa revista. Existem outros aqui também. Nessa revista a gente começou a falar sobre... eu havia falado no mês passado que a gente ia começar a falar sobre algumas questões fundamentalistas, e aí a gente decidiu começar a falar dentro da revista, tá? Em vez de criar um novo, digamos assim, um novo produto, né, um produto aí de análise fundamentalista, então a gente vai começar a soltar artigos fundamentalistas, de análise fundamentalista dentro da revista Grafistas. Então esse mês, por exemplo, o Oliver, que é formado em Ciências Contábeis, contador, ele analisa aí os balanços de Home 3, tá? Que é um dos papéis que mais pagam dividendos na bolsa. Então, se você quer saber detalhes aí, o Oliver, ele fez um artigo aí bem detalhado. Desculpa, ele pegou lá o balanço e ele analisou o balanço, né? Vários critérios lá do balanço, tá no artigo aí da revista Grafistas, tá? Basta entrar na Amazon, você digitar lá Grafistas, você vai ver. Você digitar Grafistas aqui na Amazon, você já vai ver todas as nossas edições, tá? Isso tem lá na Amazon apenas R$ 9,90. Se você tem o programa Kindle Unlimited, você lê de graça, né? Se você é assinante,
né? Assim como eu sou assinante do Kindle Unlimited. Acho que vale muito a pena, são milhares e milhares de livros que você tem acesso, né, por um preço muito razoável, de R$19,90, né, livros muito bons, e entre eles a nossa revista, tá? Então, esse mês a gente começou a falar, no mês passado, né, o tema foi sobre análise fundamentalista, né? Vamos pegar aqui a edição, foi essa edição aqui, ó, a edição 17, a gente falou sobre análise fundamentalista, a relação com a análise técnica e etc. Tá? E aí desse mês a gente já trouxe um artigo sobre análise fundamentalista e a gente vai começar a pegar algumas empresas aí. E aí a gente decidiu pegar a Home 3 porque é a empresa que mais paga dividendos. Então eu acho que esse critério aí é um critério muito bom, tá? Aí tem outros também, né? São vários colunistas, não apenas eu aí que falo. Tá? Eu também falei sobre tendência e supertendência, introduzi o tema aí que vai ser do nosso próximo curso. Tá? O Melão fala aí sobre, muito interessante esse artigo aqui dele. O Thiago de Suda também. O André Salmeron, eu já corrigi aqui, já coloquei o nome dele. E também do professor Paulo Miranda. O professor Paulo, ele é fiscal da Receita Federal. E ele fala sobre tributação. E aí ele fala sobre imposto de renda de pessoa física. Tá? É muito importante que a diferença entre declarar e pagar. Tá? Porque muita gente que está dentro dos critérios de isenção, que não precisa de pagar, acha que não precisa declarar. Só que mesmo você perdendo dinheiro, tá? E mesmo você ganhando menos de R$20.000 por mês, você precisa declarar. E aqui ele fala nesse artigo. Tá? O Salmeron, ele fala sobre análise técnica integrada, muito interessante. Tá? E eu faço aí dos ativos globais, também temos alguns outros artigos. Então, tá na Amazon aí a nossa revista. Muito importante começar a falar sobre gestão de carteira. Tá? O povo quer fazer swing trade, mas não sabe como faz swing trade. Né? A pessoa, muita gente, mas é muita gente mesmo, que manda e-mail, manda mensagem para mim, e a pessoa fala, olha, tenho 10 mil, 50 mil, 100 mil, como que eu começo a operar? Aqui eu explico na prática, eu dou exemplo, dou detalhes sobre como operar, ok? E tem aí no KDP a nossa revista. Na Udemy, né, a Udemy ela tá esticando aí por mais 5 horas a promoção, que começou aí na Black Friday e tá até hoje. Não sei porquê, isso aqui é o site, e eu não escolho esse critério aqui de promoção, tá? É o site que faz as promoções e os cursos que estão lá dentro, que entram aí dentro do pacote de promoção. Então, né, mais 5 horas aí, o nosso curso de 70, quase 70 reais está R$22,90. Bastante gente entrou, já temos aí 21 alunos, né, esses 21 alunos entrou só na Black Friday aí, agora. Então, aproveita que o link também vai estar aí. E só para fechar, que eu não mostrei aqui, que o SP500, ele também teve um momento de queda no pregão de hoje. E o ouro também caiu, rompeu aí a média de 200 e continua em queda. Ok? Então, qualquer dúvida, tá? Eu estou à disposição, né? Basta fazer aí nos comentários aí do YouTube ou aí no Instagram. Ok? E, se Deus quiser, nos vemos no pregão de amanhã.